Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje a gente inicia o assunto, a parte de análise combinatória. E da análise combinatória, são vários assuntos, a gente vai para o primeiro assunto. O primeiro assunto é princípio da multiplicação, ou também conhecido como princípio fundamental da contagem. Para a gente entender como funciona essa primeira parte aqui da análise combinatória, a gente vai começar direto com um exemplo e a gente vai utilizar dois métodos diferentes para a gente conseguir resolver e você entender aí e utilizar o método que for mais fácil para você. Então, olha só, o primeiro exemplo que a gente tem diz o seguinte: uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros, já até destaquei 5 roteiros aqui que a gente vai já ver o que isso tem a ver. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderia viajar de Recife a Porto Alegre? Então, a análise combinatória ela vai tratar justamente sobre essas combinações que a gente pode estar fazendo. E aí, claro, cada assunto que a gente vai ver para frente tem a ver com diferentes formas de combinações. Então, para essa primeira que a gente está vendo aqui, eu vou começar montando um diagrama para facilitar o nosso entendimento. Então, a primeira cidade que ele está partindo é de Recife. Vou colocar aqui, ó, Recife. Vou botar um pontinho aqui para identificar que seria a cidade de Recife. Daqui vai para onde? Para a cidade de São Paulo. Vou colocar só SP aqui. E da cidade de São Paulo vai para Porto Alegre. Vou colocar aqui, Porto Alegre. O que acontece? Se a gente for observar, a primeira parte que a gente vai ter desse roteiro são 5 roteiros diferentes para ir de Recife até São Paulo. Então eu vou desenhar aqui, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 roteiros diferentes. Vou até numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 roteiros. Só que a viagem não acaba em São Paulo, a pessoa vai para Porto Alegre ainda. E tem 4 roteiros diferentes para ela ir de São Paulo a Porto Alegre. Então ela teria aqui, ó. 1, 2, 3, 4 roteiros. Vou colocar o número aqui. 1, 2, 3, 4 roteiros. O que acontece aqui? Se a gente for analisar, como a gente está vendo, no caso, quantas maneiras possíveis essa pessoa pode fazer essa viagem, observe o seguinte: se ela fizer o primeiro roteiro aqui de Recife para São Paulo, a continuação da viagem dela teria 4 possibilidades. Então, só utilizando a primeira pista, ela já teria 4 possibilidades. Se ela for utilizar a segunda pista, ela vai ter o quê? Mais 4 possibilidades de novo. Por quê? Porque ela já foi por um caminho diferente que é a pista 2 aqui. Então, teria 4 daqui, 4 daqui. Se ela vai pela terceira pista, a continuação são 4 de novo. Se ela vai pela quarta pista, continuação 4 de novo. Se ela vai pela quinta pista, continuação mais 4 de novo. Então, o que acontece? Eu vou ter 4 possibilidades aqui, com mais 4 aqui 8, com mais 4 aqui 12, com mais 4 aqui 16, com mais 4 aqui 20. Então, no total são 20 possibilidades. Observa que a gente não fez nenhum cálculo a não ser só somar a quantidade de possibilidades que a gente tem. Esse processo que a gente utilizou é um processo que a gente utiliza o que a gente chama de diagrama de árvore, ou simplesmente conhecido como diagrama. Um formato de diagrama seria esse daqui: você desenhar as possibilidades que você tem para chegar no resultado. O outro é justamente a utilização do próprio princípio da multiplicação. Seria observar o quê? São 2 etapas dessa viagem. Então, vou colocar aqui 2 quadrados para a gente representar aqui as 2 etapas da viagem. Outra forma de resolver. A gente resolveu de uma forma, descobrimos que são 20 possibilidades. A outra forma que a gente vai fazer agora. Se são 2 etapas, eu tenho que verificar quantas possibilidades eu tenho para a primeira etapa, por isso eu coloquei um quadrado aqui, a gente vai colocar quantas são, e a quantidade de possibilidades que eu tenho para a segunda etapa. Ah, e se eu tivesse uma terceira etapa? Eu colocaria mais um quadrado e iria verificar a quantidade de possibilidades para a terceira etapa. Então, olha só, para a primeira etapa, são 5 possibilidades. Então, coloco 5. Para a segunda etapa, são 4 possibilidades. Coloco 4. Do que trata o princípio da multiplicação? É eu fazer a multiplicação entre esses valores. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. A gente chega exatamente no mesmo resultado do que se eu fizer o diagrama. E aí fica a critério de vocês. Se for mais fácil para você fazer o diagrama para você chegar ao resultado, você faz o diagrama, você vai conseguir o resultado. Se você quiser apenas utilizar a multiplicação, verifica a quantidade de possibilidades que tem na primeira etapa. Na segunda etapa, multiplica esses valores, você já vai ter o resultado. Então, aqui a gente tem 20 possibilidades diferentes utilizando o princípio da multiplicação.
Agora vamos resolver o exemplo 2. Agora vamos resolver o exemplo 2 para a gente entender um pouco mais sobre como funciona o princípio da multiplicação. Então, olha só. Ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, quais e quantas são as possibilidades de resultado? Cuidado com o formato que a pergunta vem. Primeiro, a gente está tratando de uma moeda, tá? E um dado. O que eu preciso lembrar? Para a gente poder fazer a contagem das possibilidades, a moeda ela vai ter dois possíveis resultados, cara ou coroa. Já o dado tem 6 faces, então tem 6 possibilidades de resultados diferentes com o dado. E aí, olha só, por isso eu digo, cuidado com a forma como a questão te pergunta. Quais e quantas? Toda vez que a questão te pergunta quais são, você precisa fazer a montagem dessas possibilidades para você descobrir quais são essas possibilidades. E aí, claro, para isso a gente usa o diagrama de árvore. Se a questão te pergunta só quantas são, você tem duas opções aí básicas para você utilizar. Ou você usa o diagrama de árvore para descobrir quantas são, ou o próprio princípio da multiplicação. Então, olha só. Vamos começar aqui para a gente descobrir quais são, que a gente vai utilizar o diagrama. E aí o que acontece? A moeda eu vou ter duas possibilidades, que é cara ou coroa. Eu vou usar aqui para cara a letra C. E aí o que acontece? Essa cara ela pode ser combinada com qualquer um dos 6 valores do dado. Então, cara pode sair com o número 1, pode sair com o número 2, número 3, número 4, número 5 ou com o número 6. Quais seriam as possibilidades, então, que foram formadas aqui? Que é o que a questão quer saber. Quais possibilidades, né? Eu tenho cara e 1, cara 2, cara 3, cara e 4, cara e 5, cara e 6. Essa é a primeira parte. Qual a segunda parte? Aqui a gente viu quando a moeda der cara. E se a moeda der coroa? Vou usar a letra K aqui para coroa, só para não ficar igual, tá? Já que as duas começam com letra C. Então pode ser coroa com o número 1, coroa com o número 2, coroa com o número 3, coroa com o número 4, coroa com o número 5 ou coroa com o número 6. O que é que foi formado de possibilidades aqui para a gente resolver? Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. Às vezes acontece de me perguntar, professor, mas como é que eu vou saber qual é a letra que eu vou utilizar? Se a questão não te deu nenhuma informação de qual letra representa a cara, qual letra representa a coroa, você escolhe letras para você conseguir representar isso. Escolhi a letra C para representar a cara, letra K para representar a coroa. Poderia ter escolhido outros símbolos, inclusive para representar a cara e coroa aqui, só para eu conseguir montar quais são essas possibilidades de combinação. Então, eu vou ter 6 possibilidades de combinação com cara, 6 possibilidades de combinações com coroa. Então, eu vou ter um total de quê? De 12 possibilidades. Pronto. Ah, professor, se a questão não estivesse pedindo para mim quais são as possibilidades, a questão só me pedisse quantas são, aí eu posso utilizar somente a multiplicação. O que é que eu vou observar para a gente utilizar a multiplicação? Olha só, eu tenho uma moeda e um dado. Então eu tenho que ver a quantidade de possibilidades que eu tenho para a moeda e a quantidade de possibilidades que eu tenho para o dado. Então, moeda eu tenho 2 possibilidades, que é cara ou coroa. Esse aqui seria a representação da moeda. Tá? E do dado? O dado tem 6 possibilidades, que são os valores que vão de 1 a 6. O princípio da multiplicação é só multiplicar essas possibilidades e você vai ter o total. 2 vezes 6, 12 possibilidades. Então, dessa forma, você consegue resolver mais um exemplo. Galera, então agora a gente vai para o exemplo 3, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Em um restaurante, há 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Olha só, vamos primeiro para as informações, né? São 2 tipos de saladas, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. As possibilidades de montagem que a gente vai ter dessa refeição só vai ter uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Tá?
Agora um detalhe, observa que a gente vai observando aqui os detalhes que a gente tem na questão. O que é que a questão está pedindo para mim? A questão está pedindo aqui, olha, quais, tá bem aqui, ó, quais e quantas são. Lembra que eu falei ainda agora? Se a questão está te pedindo quais são, o que você vai fazer? Você vai montar o diagrama para você montar quais são essas combinações que vão acontecer. Se a questão só te perguntar quantas são, você tem duas opções. Monta o diagrama para descobrir quantas são ou usa apenas a multiplicação. A gente vai fazer as duas formas para vocês entenderem aqui. Então, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar aqui letras ou para a gente representar cada situação. Então, dois tipos de salada. Salada eu vou representar pela letra S. Eu vou ter aqui a salada 1. Vou fazer dessa forma. Salada 1, no caso, representada pela letra S. Como são dois tipos, eu vou primeiro fazer só com a salada 1, depois a gente faz com a salada 2, ok? Salada 1, então, ela pode ser combinada com dois tipos de pratos quentes. Eu vou colocar P, tá? Então, aqui, ó, prato quente, o primeiro prato quente eu vou chamar de P1, tá? Como são dois tipos de pratos quentes, o próximo seria o P2. Pronto. Então, a salada 1 pode ser combinada com o prato 1 ou com o prato 2. Só que tem um detalhe, são três tipos de sobremesa que vai ter. Como são três tipos de sobremesa, o prato 1 pode ser combinado com a sobremesa 1, a sobremesa 2 e a sobremesa 3. Vou usar um S, só que vou usar um S minúsculo, só para diferenciar esse outro aqui. Então, eu vou ter sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3, ok? Então, a mesma coisa acontece com o prato 2. O prato 2 ele pode ser também combinado com a sobremesa 1, sobremesa 2 e com a sobremesa 3. Observa aqui, nesse caso aqui, eu tenho três elementos de combinação. Se eu tenho três elementos de combinação, no diagrama eu preciso avançar tendo três elementos. Tanto que a montagem final vai ficar da seguinte forma. Salada 1 com prato 1 e sobremesa 1. Então, S1, P1, S1. Salada 1, prato 1, salada 2. Salada 1, prato 1. Ou salada não, sobremesa 2, né? Ó, S1, P1, S3. S1, P1, S3. Então, observa que quando eu tenho três elementos para combinar, no final das contas eu tenho que ter três elementos combinados, tá? S1, P1, S1, S1, P1, S2, assim sucessivamente. Então, a mesma coisa eu vou montar para cá, esses três aqui de baixo. Ó. Então, salada 1 com prato 2 agora, sobremesa 1. Então, S1, P2, S1. Observa que isso aqui é diferente desse, por quê? Porque muda o prato quente. Tá? S1, P2, S2. S1, P2, S2. S1, P2, S3. Pronto. Montamos todas as possibilidades só com a salada 1. Lembra que são dois tipos de salada. Então, eu vou colocar agora aqui a salada 2. E a gente começa o processo de novo. Salada 2 pode ser combinada com o prato 1 ou com o prato 2. O prato 1 pode ser combinado com sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Prato 2, mesma coisa, com a sobremesa 1, sobremesa 2 ou com a sobremesa 3. Como que ficariam essas combinações? Vamos montar aqui para a gente ver quais seriam, já que a questão pergunta quais, aqui ó, quais. Então a gente vai montar. S2, P1, S1 agora. S2, P1, S1. S2, P1, S2. S2, P1, S3. Agora, S2, P2, S1. S2, P2, S2. S2, P2, S3. Galera, aqui a gente tem todas as possibilidades de combinação para o que a questão está pedindo aqui. Quantas são? Aqui são quais são as combinações que a gente tem. Quantas são? Se eu for observar bem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho a mesma quantidade, 6. Então, eu tenho 12 possibilidades de combinações desses pratos. 12 possibilidades de refeições aqui, para serem feitas. Ah, se a questão... Ó, se eu montei aqui quais são essas possibilidades, se eu contar ela, eu vou saber quantas são. Se a questão te pediu só quantas são, você não precisa necessariamente montar o diagrama para saber. Você pode usar o princípio da multiplicação. Como seria isso?
Observa que eu vou ter que montar eu vou ter que verificar a quantidade de possibilidades que eu tenho para a salada, para o prato quente e para a sobremesa. Então aqui eu tenho 3 itens de combinação: salada, prato quente e sobremesa. Observa aqui, nos exemplos anteriores a gente tinha 2 elementos para combinar, agora a gente tem 3. Pode ter mais também, tem que ficar atento a isso aí. Então, eu só preciso verificar quantas possibilidades eu vou ter para salada. Salada aqui são 2, então coloca aqui 2. Quantas possibilidades eu tenho para pratos quentes? Aqui são 2 possibilidades. E quantas possibilidades eu vou ter para sobremesa? Sobremesa são 3. Só a gente fazer a multiplicação, a gente vai estar utilizando o princípio da multiplicação. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3, 12. Chega no mesmo resultado do que se você montar. Se a questão te pedir só quantas são, você pode utilizar somente a multiplicação para resolver. Se a questão te pede quais são, aí você precisa montar aqui quais são essas possibilidades. E assim a gente encerra mais um exemplo. Vamos então agora para o quarto exemplo. Então, no quarto exemplo a gente vai trabalhar com os algarismos, olha só, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aí vem a letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, olha só, vai ter 3 algarismos e a gente só pode utilizar esses daqui. Então, se vai ter 3 algarismos, eu posso colocar lá as possibilidades que a gente vai ter desses algarismos. Eu vou ter algarismo da unidade, algarismo da dezena e algarismo da centena. Tá? Então, é o que a gente vai ter aqui para cada um. A gente vai identificar quais são as possibilidades de números que podem ocupar, de algarismos que podem ocupar cada posição dessa, já que são 3 algarismos. E aí observa o seguinte, a gente vai começar aqui com a centena. Se eu for observar, olha só, para a centena, o que eu tenho de possibilidades? Tome muito cuidado com isso aqui que eu vou falar agora para vocês, olha só. Eu tenho quantos algarismos? 0, 1, 2, 3. Eu tenho aqui quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque tem um 0. Só que tem um detalhe. Se ficar 0 no lugar da centena, eu não vou ter a parte da centena nesse número. Então o 0 ele não pode entrar aqui. Então sobram quantas possibilidades? Sobram as possibilidades de 1 a 7. Então tem 7 possibilidades de números para ocupar, de algarismos para ocupar a centena, tá? Então não é o número, é a quantidade de possibilidades que é o que eu vou preencher aqui. Então, por exemplo, e aí o que acontece? Se aqui eu tenho 7 possibilidades, eu vou ver quantas possibilidades eu tenho para ficar no lugar da dezena. E aí, aqui o 0 já pode ficar. Então, eu tenho qualquer um dos 8 algarismos para ficar nessa posição. Assim como tem qualquer um dos 8 algarismos que podem ficar na posição da unidade. Então tem que ter cuidado com isso quando você tem o 0. Se o 0 ele não pode ficar na primeira parte aqui, no caso da centena, por quê? Porque aí eu já não teria a parte da centena na composição desse número. E se esse número é de 3 algarismos, eu tenho que ter a centena. E aí, pelo princípio da multiplicação, a gente só faz a multiplicação dos valores. Então, 7 vezes 8, 56. A gente vai fazer agora 56 vezes 8, 448. Pronto. Então aqui são 448 possibilidades diferentes de montar números de 3 algarismos utilizando os algarismos de 0 a 7. E a gente vai agora para a parte B desse exemplo. Olha só, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Pode parecer ser a mesma pergunta. Por quê? Ah, professor, são 3 algarismos, mas tem uma palavrinha que vai fazer toda a diferença. Essa palavrinha aqui, ó, distintos. Se esses algarismos são distintos, eles não podem se repetir. Mas a ideia inicial continua sendo a mesma. Se são 3 algarismos, eu vou ter a parte da centena, eu vou ter a parte da dezena e eu vou ter a parte da unidade. Tá? E aí esses valores vão ser o quê? Multiplicados para a gente chegar no resultado. Então, olha só. Se esses algarismos são distintos, eles não podem se repetir, o que acontece? Para a centena, eu vou ter quantas possibilidades? Pode ser qualquer uma das 7, só que o 0 não, porque se o 0 ficasse aqui, eu não teria a parte da centena. Então, eu tenho 7 possibilidades para cá. Ok? Então, olha só, se os algarismos são distintos, eu tenho que considerar o seguinte. Quando eu coloco uma possibilidade aqui, é como se eu deixasse um algarismo aqui e eu iria verificar quantos sobrariam para cá. Então,
Dos algarismos de 1 a 7 é como se eu deixasse um dos 7 aqui, já que eles são distintos, não pode repetir, eu tenho que ver quantos algarismos sobrariam para cá. Se eu deixei um dos 7 aqui, sobrariam só 6 para cá, ok? Digamos aqui, exemplo, eu deixei o número 6 aqui, um exemplo. Sobrariam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o 0 agora pode ficar na dezena, então na verdade são 7. Tá? Olha, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque agora o 0 pode fazer parte da dezena. Ele não vai fazer com que não exista 3 algarismos, ok? E aí, continuando, é como se eu deixasse mais um número aqui, digamos que eu deixei o número 5 aqui. Quantos sobrariam para cá? Sobraria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, aí é só a gente fazer a multiplicação. A gente vai fazer 7 vezes 7, 49, e a gente vai fazer 49 vezes 6, 294. E aqui a gente encerra a quantidade de possibilidades. Então fica atento nisso. Se a questão não falar de números distintos, quer dizer que você pode repetir. Se ele não falar de algarismos, quantidades distintas, você pode repetir. Se ele utilizar a palavra distintos, que quer dizer diferente, você não pode repetir. Então você tem que sempre considerar que você está excluindo um algarismo para você contar a próxima parte que você vai fazer aí o seu cálculo, ok? E para a gente finalizar essa parte, a gente vai para o nosso quinto e último exemplo, para a gente finalizar esse assunto aqui. Então, olha só, a pergunta diz o seguinte: qual é o total de números de 3 dígitos distintos? Ele só diz isso. Então, tu vai ter aqui 3 dígitos, tá, na composição desse número, e muito cuidado com a palavrinha que eu falei agora há pouco, distintos, ou seja, eles não podem se repetir. Se vai ter 3 dígitos distintos, eu vou ter então aqui a representação dos 3 dígitos. Eu vou ter então unidade, dezena e centena. Tá? Só que aqui o detalhe ele não te diz quais são os algarismos que tu vai utilizar. Se ele está te perguntando o total de números de 3 dígitos distintos, ou seja, o que é que eu vou ter que considerar? Todos os dígitos que existem, ou seja, todos os algarismos que existem. São quais? Vou colocar aqui em cima. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então tem um total de 10 dígitos diferentes para a gente poder fazer a composição desse número. Só que aí detalhe, eu vou começar colocando a centena. Lembra que para eu colocar o algarismo da centena, o 0 não pode ficar aqui. Então sobra quem? Sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Pode ser qualquer uma dessas 9 possibilidades para ficar aqui. Ok? E aí o que acontece? Deixando um número aqui, digamos aqui que eu estou deixando 9. Vamos lá. Sobraria o quê? Ó? De 1 a 8, só que agora pode entrar o 0 no lugar da dezena. Então, já que pode entrar o 0, eu vou ter agora mais 9 possibilidades. Digamos que aqui, vou escolher um número, digamos que ficaria o 8 aqui. Sobrariam quantas possibilidades? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades para a unidade. Aí o que a gente vai fazer? Só fazer as multiplicações desses valores que a gente vai chegar ao resultado. Então, 9 vezes 9, 81. E a gente vai fazer 81 vezes 8. Que aí vai dar 648 possibilidades. Então aqui a gente encerra esse assunto com essa parte de princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação. E era essa a aula de hoje. Até a próxima.